Nós celebramos nessa semana a Semana Nacional de Doação de Leite Humano. Essa é uma iniciativa importante que tem como principal objetivo estimular e promover a doação de leite materno. É importantíssimo falar sobre esse assunto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Ou seja, o Brasil é uma referência internacional por utilizar estratégias que aliam baixo custo e alta tecnologia. Olha só, no nosso país, cerca de 11% do total de crianças nascidas a cada ano são prematuras ou têm baixo peso e precisam do leite materno para sobreviver. E ainda mesmo, segundo os dados do Ministério da Saúde, só em 2023, 253 mil litros de leite foram distribuídos, o que beneficiou mais de 225 mil recém-nascidos. Olha só que importante. Para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui conversar com a nutricionista materno-infantil e consultora de amamentação, a Camila Siqueira. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Camila. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre essa informação tão importante, sobre a doação do leite materno que salva a vida de tantos bebês que estão em situação de UTI. Como é importante falar sobre isso, né? Para a gente começar e introduzir o nosso assunto, por que o leite materno ele é tão essencial na vida do neném, do recém-nascido? Camila, o leite materno, ele é um leite que ele é espécie compatível. Ele é feito de um ser humano para outro ser humano. Então ele tem ali componentes que são importantíssimos para o desenvolvimento biológico desse bebê, fatores de proteção, de crescimento, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, prepara esse sistema gastrointestinal para começar a sua alimentação. Então o bebezinho acabou de chegar no mundo, ele é super imaturo. Imagina para um bebê prematuro na UTI, que chegou antes do tempo ainda, esse leite ele serve além de alimento como fator de proteção também. Então, para quem nasceu dentro das semanas que são consideradas as semanas normais, isso, né? Adequadas para nascer, o leite materno já é essencial. Para aquele que veio um pouquinho antes da hora, por diversos motivos, o leite materno é mais importante ainda. Exatamente, ele funciona como um protetor desse bebê para ajudar a fortalecer esse sistema. E a gente tem uma base, por exemplo, quantos ml são necessários para um bebê prematuro ou não? Tem um cálculo que é essencial para isso? Camila, sim. Na verdade, esse cálculo ele é feito de acordo com a situação do bebê, o quanto ele está preparado para receber a dieta, né? Que muitas vezes pode ser via sonda, tem bebezinhos que não conseguem mamar. E aí, por isso, a necessidade da doação do leite, porque muitas vezes eles não recebem nem o leite da própria mãe, vem dessas doadoras. E tem bebês que começam recebendo 1 ml de leite a cada mamada. Nossa, que pouquinho, pouquíssimo, né? Um bebê termo, que nasce ali dentro das 40 semanas, ele nos primeiros dias de vida ele recebe cerca de 5, 10 ml. Então, um prematuro, 1 ml, quando a gente consegue evoluir, chegar em 10 ml, significa que esse bebê está respondendo bem. Está crescendo, né? Exatamente. Então começa com 1 ml, 2 ml, depende muito da aceitação e da maturidade desse bebezinho dentro da UTI. Gente, olha como é interessante a gente falar disso, porque se a gente pensar nesse cálculo de 1 ml, a mãe, se ela doar 1 litro, quantos nenéns essa mulher consegue ajudar? A gente tem até aqui esse potinho, que é o potinho que vai para a geladeira, é isso? Isso, é assim, o banco de leite ele fornece toda a estrutura para a doadora. Então, ela recebe os vidros em diversos tamanhos e esse, especialmente, ele é menor porque qualquer volume importa. Porque 50 ml de leite, se um bebê está recebendo uma dieta de 10 ml, ele recebe 5 mamadas ou 5 bebês recebem a dieta naquele momento. Nossa, quantas crianças, né, a mulher consegue ajudar fazendo essa doação. E ainda falando sobre essa questão do ml, do quanto é importante para a mulher, como que ela pode fazer essa doação? Por que é importante? Porque às vezes a gente fala assim, por diversos motivos, às vezes a mãe não consegue amamentar. Sim. Mas por outro lado, tem muitas que têm muito leite. Então ela até fala, o que eu faço com esse leite?
aí vem o banco de leite. Exatamente, Camila. Essas mães que têm um excesso, eu digo que todas as mulheres são potenciais doadoras, porque a gente não está pensando em grandes volumes, né? Qualquer volume excedente, ele é importante e vai salvar muitas vidas desses bebês. Mas existem mulheres que têm essa condição de uma hiperlactação ou até mesmo que faz uma ordenha extra ali naquele dia para destinar para doação. Então, ela recebe toda a instrução do banco de leite, ela recebe toda a estrutura, os vidros, as orientações de como fazer a ordenha, que pode ser manual, ou seja, ela pode fazer a ordenha com as mãos. A gente tem até a bomba Isso, aqui, então né? ela pode fazer tanto com as mãos e ela vai receber orientação e ela vai fazendo essa ordenha manual, porque é pouquinho, eu falo que é paciência e amor. Porque aquela coisa de, grandes jatos, não, é com paciência e aí ela consegue, ela não precisa fazer ordenha de grande volume, porque geralmente o banco de leite, ele faz a retirada na casa da doadora, inclusive. Ela não precisa se deslocar. Não precisa, ela recebe o vidro, o material, máscara, o informativo na casa dela. E na data combinada, geralmente em uma semana, o banco de leite vai até a casa dela para retirar esse leite. Então ela precisa só ter os cuidados, porque tem que ter um nível de higiene, cuidado bastante grande e atento, porque vai passar por todo o processo de pasteurização, esse leite vai ser tratado para ser enviado para o hospital, para a UTI. Mas se tiver qualquer sujidade, um pelinho de roupa, um cisquinho, eu enxuguei o vidro com um pano de prata, ele estava novinho, mas ficou um fiapinho, esse leite não pode ser mais utilizado. Então, a única coisa que dá um pouquinho mais de trabalho é isso, mas eu falo que não é nada perto da importância que esse leite tem, né, na vida desses bebês. E ela vai usar uma máscara, vai fazer a ordenha manual ou ordenha com a bomba também de tira-leite. E aí ela vai encaixar essa bomba na mama e a própria ordenhadeira vai fazer o trabalho de retirada desse leite. E aí também ela recebe orientação de como fazer a higienização, de como armazenar. Então não há dificuldade, porque ela faz tudo isso no conforto da casa dela. Camila, quem que pode doar? Qualquer mãe que esteja amamentando, qualquer mulher pode doar o leite? Qualquer mulher que esteja amamentando é uma potencial doadora. Então, ela precisa só entregar os exames que ela fez durante o pré-natal, né? Porque existem algumas condições de saúde que impedem a doação, mas ela estando com os exames ok, ela estando apta para amamentar, ela também está apta para doar. Agora, Camila, eu sei que tem muitos mitos, né, que se espalham quando a mulher está amamentando, quando ela gera uma vida, e às vezes a mulher em casa pode pensar, mas eu vou doar leite, meu leite vai acabar, eu não vou ter para o meu filho. Tenho certeza que muitas pensam assim, né, eu tô amamentando meu filho, mas se eu fizer a ordenha para doar o leite, vai faltar para o meu filho. Isso pode acontecer ou não? Queria que você falasse sobre esse mito que é tão comum. É muito comum mesmo, e inclusive elas têm medo. Eu acabei de ordenhar e o meu bebê precisa mamar. Vai ter leite? Então eu falo que o nosso corpo ele é sábio e é uma abundância, porque quanto mais a gente ordenha, mais esse corpo produz. Então é uma forma, inclusive, dessa mulher manter essa produção dela. Porque se ela está fazendo ordenhas extras para doação, ela está informando para esse corpo, olha, eu preciso de mais leite, de mais demanda, porque é como se o bebê estivesse mamando, né? O corpo não entende se é o bebê que está mamando, se ela está extraindo, se ela está doando, exatamente. Então, o peito ele é uma fábrica de leite. Quanto mais a gente demanda desse peito, mais ele produz. Quanto mais o estímulo, mais ele vai ser estimulado a fazer, exatamente, né? Ô Camila, como que fica a questão emocional? Isso também é um impacto positivo para a mulher, quando ela vê que ela consegue ajudar o filho dela, o filho de outra pessoa que está na UTI? Isso tem impacto positivo? Com certeza, Camila, porque a amamentação, ela permeia vários pilares da nossa vida, né? Eu falo que para a produção de leite, não basta ter só um corpo saudável. Você precisa ter uma mama saudável, questões de saúde, tem que estar bem nutrida e com o seu emocional estabilizado minimamente. E quando essa mãe faz uma ordenha e ela vira aquele leite no frasquinho e ela sabe que aquilo vai salvar muitas vidas, aquilo é uma descarga de ocitocina. É como se ela estivesse olhando para o próprio bebê, porque isso é um aspecto muito importante, inclusive para a produção de leite.
Que maravilha. Camila, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui, a sua orientação, para que as mães que possam fazer essa doação façam, né? Tem tantos mitos, mas se você pensar que você vai estar ajudando tantas crianças, tantas mães, tenho certeza que esse é um motivo importantíssimo para você fazer a sua doação de leite. Então, obrigada por estar conosco aqui, viu? Eu que agradeço, Camila. Irmão Alan, como é bom a gente entender e desmistificar tantas coisas que a gente escuta aí pela rua afora, pela sociedade afora, mas se a gente pensar no bem que a gente faz para o outro, não é mesmo? É verdade, e ajudar a cuidar bem da vida. Olha, depois dessa conversa tão boa com as Camilas, não é? Nós agora vamos ilustrar isso com um bonito testemunho também, online. E hoje, quando a gente, nesse 21, fazemos memória do Padre Vítor Coelho de Almeida, que sempre também lá pela Rádio Aparecida falava: mãe, dá couve para o seu filho. Que jeito bom de evangelizar para que a pessoa assim recebesse a palavra do Senhor, mas que ela recebesse aquilo que era importante também para o bom desenvolvimento integral da saúde. E por isso a TV Aparecida vivendo essa semana, aqui no Santuário Nacional nós temos o projeto Colinho de Mãe, mantido pela família dos devotos. Nós vamos falar com uma mamãe agora, querida Larissa Lopes, a mãe da Manuela. Que bom falar com você, Larissa, que também já foi colaboradora nossa aqui. Larissa, então, e nessa semana especial e com essa conversa que você acompanhou aqui também, quando que começou essa sua história com a doação de leite? Você precisou? Por quê? Isso ajudou? Como é que foi tudo isso? Conte pra gente, minha querida. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, irmão. Bom dia. Bom dia. Olha, minha filha está dentro dessa estatística que a Camila comentou, né? Ela nasceu no ano de 2023, em um parto prematuro extremo. E graças a muitas mamães que se dispõem a fazer esse gesto tão bonito que é a doação de leite, ela recebeu o seu primeiro ml de leite, né? Justamente do banco de leite do hospital. E depois de todo o processo que nós vivemos ali dentro da UTI, onde ela passou longos 87 dias, eu pude também começar as minhas ordenhas, né? E também ajudar, colaborar com a vida de outros bebezinhos que estavam ali também precisando tanto desse alimento que é tão valioso, que eu entendi muito sobre isso, sobre o poder desse alimento precioso mesmo, que é uma grande bênção de Deus, depois que eu tive a minha filha ali. E entendi ainda mais, né, a respeito dessa bênção que é o leite, que ele vai se apropriando de acordo com a necessidade do bebê. Então, no caso da minha filha, que era prematura extrema, ela precisava ali de fatores que combatiam infecções, enfim. E aquele alimento era o melhor naquele momento para ela. Então, eu tive uma hiperlactação, que é um aumento excessivo da produção de leite. E enquanto eu ordenhava para minha filha, o próprio hospital começou a perceber, né, o excesso de leite que eu conseguia extrair ali em cada ordenha. E eu ficava muito feliz com isso, porque naquele momento eu não podia tocar na minha filha, eu não podia pegá-la no colo, como é algo que a gente espera que seja natural quando a gente ganha nossos filhos. E infelizmente aquilo não foi possível no momento. Então, para mim, o que eu podia fazer naquele momento era realmente extrair o leite, ordenhar. Então, eu fazia isso, me dedicava muito, cuidava da minha alimentação, estava ali o tempo todo ao lado dela, ordenhando, e aquilo me trazia muita alegria. E aí eu fui convidada, né, a ser doadora ali pelo hospital, pelo banco de leite do hospital. A partir de então, isso me fez ficar ainda mais feliz, sabendo que eu estava não só beneficiando a minha filha, mas outros bebezinhos também. Foi uma experiência muito especial. E hoje em dia, o que eu posso fazer para falar sobre esse assunto, para falar para outras mamães o quanto isso é importante, porque a gente só realmente entende o quão importante é quando a gente precisa, eu falo, porque realmente leite salva vidas. Que bonito, viu, Larissa? Olha o seu testemunho. Tenho certeza que muitas mamães estão nos acompanhando. Mamães que vão ter também uma gestação feliz, tranquila, mas que podem também ter essa questão da doação do leite, né, Larissa? Com certeza. As mãezinhas, né, que não necessariamente passam pela UTI, até mesmo porque o processo de estar ali dentro é muito dificultoso, então a maioria das mães não conseguem, infelizmente, fazer essa extração, né, ofertar o seu próprio leite para o seu bebezinho. Então, nós, mães de UTIs, nós dependemos muito das mãezinhas que tiveram seus filhos a termo no tempo correto, estão em seus lares e podem, né, de alguma forma,
ofertar esse leite também, doarem esse leite. Então fica aqui também, né, o meu apelo a essas mãezinhas que podem, para se informarem com o banco de leite da sua cidade, para que vocês possam receber aí todo o material necessário, todas as informações, que eles são muito cautelosos, detalhistas, é tudo muito bacana e é uma grande bênção. Tenho certeza que vai fazer a sua vida muito mais feliz e entender mais o propósito da maternidade, que é um dom lindo de Deus, poder contribuir com outros bebês também. Nossa, que conversa boa, viu, Larissa? Inclusive porque nós estamos no mês de maio, que é o mês das mamães. Então você falando desse dom que é a maternidade, das responsabilidades que a maternidade traz, da maturidade que a maternidade vai oferecer para a mamãe. E você falando, e hoje como é que está a sua linda bebê, hein? Graças a Deus ela está ótima, uma bebezinha sorridente, a nossa alegria. Nós enfrentamos ainda, né, algumas batalhas do digamos assim, da pós-prematuridade, porque a gente fala que a prematuridade não acaba com a alta, mas nós temos muitas bênçãos para contar, ela é o nosso milagre. Então hoje em dia é só alegria. Todos os dias nós vemos a bondade de Deus na nossa frente quando a gente olha para o rosto da nossa filhinha. Que belezinha, viu? Ô Larissa, e você disse agora há pouco assim, leite salva vidas. De fato, e nessa semana especial, nesse convite para a doação do leite materno, você deu um testemunho tão bonito dizendo como é que isso foi importante para a vida da sua filhinha, salvando, né, inclusive, e também como te fez bem fazer essa experiência. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim para todas as mamães lactantes que estão nos acompanhando nesse momento, para que não tenham medo, para que possam colaborar e que assim a gente possa ver cada vez mais as nossas crianças saudáveis, lares felizes e mamães assim tão contentes como você também. Sim, olha, é uma verdadeira alegria poder contribuir com a vida de alguém. Então, você, mamãe que nos assiste agora, né, se você puder, se informe, como nós dissemos aqui, como a Camila disse também, o banco de leite da sua cidade, ele vai te dar todas as informações, toda a segurança para isso, não vai faltar leite para o seu bebê, porque principalmente ele é o maior, a criança que mais precisa disso, mas você sabendo, tendo a consciência agora com essas informações de tantos bebezinhos que precisam também desse alimento precioso, se informe ainda mais, seja uma doadora também. Hoje em dia é muito fácil você conseguir uma bombinha, uma extratora. Enquanto você amamenta o seu filho, você pode extrair um pouquinho e cada gota importa. Pode ser 10 ml, 20 ml, o que você conseguir. Eu tenho certeza que você vai fazer diferença na vida de um bebezinho, na verdade de muitos bebês e de muitas famílias também. Muito obrigado, viu, Larissa? Nós queremos agradecer você, queremos desejar que essas bênçãos divinas continuem recaindo sobre você, sobre a sua família, sobre a sua bebê, a Manuela, não é? Para que vocês sejam felizes, mas especialmente, Larissa, agradecer esse testemunho. A gente vê as transformações que certas experiências, certos inesperados que a vida nos apresenta, mas como é que isso faz a gente ser melhor, como é que isso a gente faz também olhar para os outros, que é isso tudo que você está contando nessa experiência da doação do leite materno. Obrigado, viu, Larissa? Eu que agradeço. Ótimo dia para vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Larissa. Tudo de bom para você, viu? É o nosso desejo, né, Camila? Que as crianças cresçam em graça, em saúde, em sabedoria. E você, querida mamãe que está grávida, traga a sua criança sã e salva. Leve as águas do Santo Batismo. É a mãezinha do céu cuidando de todas as nossas crianças e das mamães, não é, Camila? Com certeza, um beijo para a Lari, para a Manu, a Lari que trabalhou conosco, o esposo dela também trabalhou aqui conosco, então um beijo, viu, Lari? Manuzinha, cresça aí em sabedoria e graça. Na quarta-feira, e estávamos conversando aí sobre toda essa questão da amamentação, da doação do leite materno. Vamos falar um pouquinho sobre a gravidez, um momento único na vida de muitas mulheres. E às vezes enfrentam esse período sentindo-se sozinhas. Hoje nós vamos conversar sobre o acolhimento e a rede de apoio, como fortalecer laços e não se sentir sozinha na gestação. Nós recebemos com alegria aqui entre nós a psicóloga a doutora Lívia Machado, que vai nos ajudar a refletir sobre esse tema tão importante. Lívia, seja bem-vinda, bom dia para você. Eu começo perguntando assim, Lívia, eu já ouvi de mães dizendo assim, olha,
veio esse período da gestação, sentiu a solidão e também depois uma questão de depressão pós-parto. Como que é tudo isso aí? Como ter equilíbrio nesse momento? Bom dia, irmão. Bom dia, Camila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com tanta gente sobre esse assunto que é importantíssimo. A gravidez, por mais que seja esse momento tão especial, importante para a vida da mulher, muitas vezes uma gravidez planejada, desejada, ela pode trazer esses sentimentos ambivalentes que a gente fala. É uma felicidade, mas um medo muito grande, né? Será que era a hora certa? E a minha carreira? E como é que eu vou lidar com tudo isso? Será que eu vou dar conta? Então pode trazer esses sentimentos e depois no pós-parto, né, também pode vir acompanhado de uma depressão. Hoje, 1 em cada 4, 1 em cada 5 mulheres é diagnosticada com a depressão pós-parto. E dessas diagnosticadas, mais da metade já tinha sintomas durante a gravidez. Nossa, é um número alto, né? É um número expressivo, né? E que pode ser verificado, né, avaliado pelos profissionais que estão ali acompanhando essa gestante num pré-natal e ser encaminhado para um profissional especializado nessa área para fazer esse acompanhamento e evitar agravos, né, ou realmente evitar a depressão, né, manejar e prevenir isso. Que sintomas são esses, Lívia? Essa tristeza mais profunda, né, no momento da gravidez. Isso, e nem sempre está relacionado a uma rejeição do bebê. Às vezes é um amor, um cuidado assim tão profundo com essa. Eu acho que eu nem sou uma boa mãe para esse bebê. Eu prefiro que ele nem fique comigo, né? Você, minha mãe, né? Mãe, cuida desse bebê, o parceiro cuida dele porque eu não dou conta, ele não me merece, eu não sou boa o suficiente para ele. Então nem sempre está relacionado com rejeição desse bebê. Às vezes é um cuidado maior, né? Um sentimento de incapacidade própria de cuidar dele. Nossa, é tão importante a gente falar disso, porque quantas mulheres grávidas estão em casa acompanhando a gente, assistindo a Família dos Devotos. Aqui na nossa novena a gente sempre pede a intercessão de São Geraldo, mas além da gente falar da parte espiritual, a gente tem que falar da parte prática também, né, Lívia? Do cuidado da medicina. E às vezes a gente vê, hoje em dia a rede social coloca a gravidez como se fosse um mundo perfeito, né? Como se fosse tudo perfeito. Só que não, a mulher ela tem que equilibrar os pratinhos, vamos dizer assim. Então, quando ela vê que os pratinhos não estão todos no mesmo nível, que um cai e é normal cair, vem essa frustração, né? Porque muitas vezes ela tem que dar conta da casa, do trabalho, do relacionamento com o marido, porque ela não deixou de ser esposa, mas aí chegou uma vida também. Então, como lidar com esse sentimento de perfeição, que às vezes a mulher se cobra, mas que não é perfeito, né? Não, né? Nada da vida a gente consegue equilibrar 100%. Se a gente dá muita energia, coloca muita energia, muito foco em uma situação, vai faltar um pouco para outra. Né? E nesse momento que um bebezinho chega, é muito importante que tanto a mãe quanto o próprio pai conheçam esse filho que está chegando. Porque durante a gestação também tem uma idealização desse bebezinho. Né? Com quem ele vai parecer, se vai ser menino, se vai ser menino. Enfim, você imagina que, sei lá, vai ser um bebezinho anjo, não vai chorar, vai dormir a noite inteira. E de repente vem um bebê que é totalmente diferente do que você imaginou. Que chora, né? Que tem dorzinha, que tem cólica, né? Não mama, tem dificuldade para mamar, tem que fazer toda uma adaptação. E isso quebra essa imagem perfeita, idealizada que tinha até então. Então você precisa conhecer esse bebezinho real, né? E é importante que a mãe tenha essa energia, esse hiperfoco nesse bebê, para que possa conhecer, para que possa se vincular com ele e aprender a cuidar, porque a mãe não nasce sabendo, a mãe nasce junto com o bebê. Isso, né? Tem que ser tranquilo, encarado com tranquilidade, né, Lívia? Exatamente. Porque ela vai aprender a ser mãe ali no dia a dia, daquele né? bebezinho. Se for uma mãe de segunda viagem, a mesma coisa. Ela nunca foi mãe daquele bebê. Né? Então a maternidade é sempre única, sempre nova e precisa ter esse olhar de aprendizado. Né? O maior professor é o próprio filho. E por que essa rede de apoio emocional é tão importante? Porque às vezes a mulher ela acha que ela vai dar conta de resolver sozinha em casa. E não é assim, né? Ela dividir isso com outras mães, com outras mulheres, isso é importante nessa fase? Com certeza. E o que você falou, né, de ter uma imagem tão perfeita da maternidade, que tem que dar conta de tudo, e muitas mães passam essa imagem, principalmente nas redes sociais, que a gente só mostra o que a gente quer. Né? Então eu tô aqui hoje, eu tenho uma filha de quase 3 anos, mas para eu estar aqui, eu precisei mobilizar a minha rede de apoio, eu precisei
ir mais cedo com ela, né, para que tudo funcionasse. Não foi perfeito, né? Não tive uma noite maravilhosa. Então, gente, eu não tô aqui hoje tudo certo, né? Eu tô equilibrando esse pratinho e deixando outros ali meio para baixo. Né? Então, quando a gente publica essa imagem perfeita da maternidade, que é irreal, né, a gente atrapalha a construção, a percepção própria das mães que estão ali vendo, rolando o dedinho, né, vendo na internet. Quando você compartilha uma rede de apoio, né, emocional, uma rede de apoio prática, que você possa trocar experiências, né, compartilhar suas dores, eu tenho certeza, porque é isso que eu vejo no meu dia a dia, que não vai ser uma, não vão ser duas mães que vão compartilhar os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades. São várias. Né? A dificuldade da maternidade, de equilibrar esses pratinhos, maternidade carreira, maternidade relacionamento com o marido mudou, né? São muitas famílias, muitas mães que passam por isso. E quando você normaliza, quando você dá voz para essas mulheres, né? A gente fala da maternidade ser um trabalho invisível, né? Ninguém está vendo o que está acontecendo por trás da cortina, né? Então, quando a gente dá a chance dessas mães trazerem isso para voz, para compartilhar com outras, a gente vai ver que é normal sentir medo, é normal querer que a criança durma logo, pelo amor de Deus, porque eu preciso de um tempinho para mim. Que alguém segure a criança, pelo amor de Deus, né? Me deixa sozinha, eu preciso sair, fica com ela, porque eu preciso ir tomar um café. Eu preciso lavar meu cabelo, eu preciso fazer minha unha. Coisas que a mulher precisa fazer mesmo com o neném, né? Ela se sentir, ter um tempo para ela, né? Exato, e porque muitas vezes a maior cuidadora, a principal cuidadora do bebê é a mãe. Né? Então, cadê esse parceiro, o pai? Né? O que ele pode fazer? A Camila estava aqui falando da amamentação e eu sempre digo, o pai só não pode fazer uma coisa, que é dar o peito. Se essa criança ainda mama uma fórmula, está na mamadeira ou em algum outro dispositivo, esse pai pode ajudar em tudo, né? Ele pode participar em tudo. Porque que, inclusive, o filho faz bem para ele e para o filho, né? Cria esse vínculo, fortalece esse vínculo entre eles. O maridão é o primeiro sujeito da rede de apoio aí toda, né, Lívia? Olha, irmão, vou te falar que o maridão não é nem a rede de apoio. O maridão é o pai. É o pai. E o filho é o projeto da família. Claro, né? É um projeto dos dois. Então, tanto mãe quanto pai têm a responsabilidade ali igualzinho. Porque senão isso pode sufocar mais ainda a mãe, né? Parece que a mãe vê, não, e eu sou a mãe, não, mas o pai aqui, ó, o parceiro aqui, não é só fazer o filho, não, né? Vamos juntos assumir, nos responsabilizar, cuidar dessa história. Agora, Lívia, nesse tempo final que nós temos no nosso programa, aqui no Santuário Nacional, nós também temos o nosso projeto social Colinho de Mãe. Graças à nossa família dos devotos, a gente mantém. Você também está aí na sua camiseta com um projeto, uma rede muito bonita também, não é? Isso, irmão. A campanha Maio Furta Cor, ela é uma campanha nacional, na verdade internacional, já estamos em mais de 5 países também, mais de 300 cidades no Brasil. É uma campanha pela saúde mental materna. Tornar visível, conscientizar sobre a saúde mental materna. Né? Falar tudo isso, e que bom ter a oportunidade de estar aqui falando sobre esse que é o objetivo da campanha. Tornar visível, dar voz para essas mães, para essas gestantes, para tentantes, né? Mulheres que têm o desejo de ser mãe, de terem filhos e estão aí lutando para conceber, para terem a graça de poder ser mãe, né? Construir essa família. Para mulheres que perderam seus filhos na gestação, no pós-parto. Então, todo esse universo da maternidade que é romantizado, é pintado assim como perfeito, né? Porque sim, ter um filho é uma vida nova, né? Uma nova pessoa, uma nova esperança para esse mundo, mas ainda assim é carregado de desafios, de medos, de inseguranças, e que é um momento da vida da mulher em que ela passa por uma maior transformação, um período de crise na vida da mulher. E períodos de crise, quando você não tem ferramentas, quando você não sabe lidar com isso, né, pode trazer adoecimentos. Então, é um período da vida da mulher que ela tem mais propensão a desenvolver adoecimentos mentais. Então, a gente precisa olhar para essa mãe. Lívia, a gente quer agradecer muito a sua participação. Volte mais vezes para falar desse assunto tão importante. Muito obrigada. Com certeza. Qual é o contato, Lívia, para que a gente possa conhecer mais ainda desse? É @maiofurtacor. É a campanha nacional. Exato. E aqui em Guarati... Está aparecendo na tela. Acho que já está ali. Lívia, obrigada, viu?